Oi meninas! Vídeo de hoje, 5 dicas para você pigmentar aquela sua paleta de sombras, que não tem cor, tá? Então para aquela paleta que não entrega a cor da sombra, aí vai 5 dicas para vocês, conseguir trazer a cor e utilizar essa paleta que tá aí na sua casa, tá certo? Então eu vou mostrar aqui para vocês a minha paletinha. Essa paleta aqui é da P&W, olha só. Essa paleta inteira, gente, ela não pigmenta. Infelizmente, ela não pigmenta. Ela é bem versátil, desde os marrons até os coloridos. Tem um preto aqui no canto também, mas infelizmente ela não dá cor, ela não entrega cor. Então, a dica de hoje vai ser essa: como eu posso pigmentar uma paleta ou sombras, né? Seja unitária também. Então, como eu posso pigmentar essas sombras através dessas 5 dicas que eu vou passar para você. E eu já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no meu canal e acompanha aí essas dicas, tá certo? A primeira dica é um fixador de sombra, tá? Esse daqui é em cera, ele é incolor, ele vem assim nesse tom de rosa, mas quando você passa na pele, ele some, tá? Ele fica transparente. Então, eu vou passar aqui no dorso do meu braço, vou passar aqui, ó. E aí eu vou mostrar para vocês. Vou pegar uma sombra escura. Melhor, vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar tanto na cor escura quanto na cor clara. Então, eu passei aqui. Vou passar do lado aqui, para conseguir mostrar para vocês. Tá vendo que ele não tem cor? Então, eu vou passar em um lado, onde eu apliquei a cor escura, e do outro a cor clara. Olha só como pigmenta bem. E eu tô aplicando com batidinhas, tá? Batidinhas. Agora, eu vou pegar um tom claro. Vou pegar o branco, para vocês verem como é que fica. Aqui ele manchou um pouco, o branco, tá vendo? Mas eu acho que é a posição que eu tô, porque quando eu passei e eu fiz esse teste aqui, ele não ficou manchado, ele tinha ficado muito bonito. Mas devido à posição do meu braço, que eu tô fazendo para mostrar para vocês, então como eu não tô conseguindo ver muito bem o que eu tô fazendo, acabei manchando aqui. Mas super funciona, viu? Ó o verde, como ficou. Agora eu vou passar essas duas cores aqui no dedo para vocês verem. Olha a diferença. Aqui, olha como ele fica falhado. Mesmo se eu espalhar, ó, ele fica muito falhado, tá vendo? E olha o branco. O branco também. Fica muito falhado, olha. Ou seja, esse produtinho aqui, não necessariamente dessa marca, tá, gente? Mas um fixador de sombra que você usar em cera. Esse aqui, no caso, é incolor, né? Mas se você usar em cera desse jeito aqui, ele pigmenta muito bem. Então, essa é a primeira dica para vocês pigmentarem uma paleta de sombras, né? Que não tenha cor, que não entrega a cor dessa paleta, né? A sombra, ela fica muito falhada. E a segunda dica que eu vou passar para vocês é usar uma sombra líquida. No caso, eu vou usar essa daqui, que é da Visela, uma sombra líquida com glitter, né? Olha só, eu vou passar aqui. Ela tem um fundo branco, como vocês podem ver, tem um brilho e tem um fundo branco. Você tem que espalhar com o dedo, espalhar um pouco para ela não ficar manchada, tá? Então, espalha um pouco e aí você vem aplicando. Agora eu tô aplicando a sombra em pó. Aqui com primer, fixador, aqui com uma sombra líquida. E aí você pode fazer isso de acordo com o tom
com a cor da sombra que você vai usar, tá? Então, no caso, eu tô usando um branco, porque a cor branca é muito difícil de pigmentar, mas você pode usar uma sombra líquida que seja da mesma cor da sombra em pó. Que nem aqui no caso, eu usei um verde. Então, você pode usar uma sombra líquida verde, que vai dar certo também, tá? Ou, se você não tiver, para pigmentar uma sombra escura, tudo vai depender do tom que você quer também. Mas olha só, se você já fizer dessa forma aqui, usando um fixador para sombra escura, ela fica melhor, tá? Então, para tons claros de sombra, sempre escolha um tom claro, uma sombra líquida que seja bem clarinha, de preferência branco, tá bom? Para você conseguir entregar melhor, principalmente os tons que são claros. A mesma coisa se você tiver um fixador branco, porque tem um fixador incolor e tem um fixador branco. Então, se você tiver um fixador branco, eu não tenho. A mesma coisa, o fixador branco, ele serve para tons claros, tanto branco quanto um bege, um azul clarinho, um verde clarinho, todos esses tons que são claros, ele serve, tá? Ele entrega a cor melhor, tá bom? Agora vamos para a terceira dica. A terceira dica é você usar um lápis. Então, aqui no caso, eu tenho esse lápis aqui, que ele é cintilante também. Ele é parecido com essa sombra que a gente acabou de passar. Então, eu vou passar aqui no meu braço. O problema do lápis, gente, é que ele mancha. Então, você tem que esfumar também. Dá uma esfumada de leve. Não é a opção que eu gosto muito de usar, não. Porque ele mancha muito. Eu vou passar uma outra cor aqui, vou passar um bege bem clarinho. Vamos ver se ele vai entregar. Aqui, ó. Ele é tão claro que parece que passou um branco, mas aqui deu certo, ó. Ele não ficou manchado e funcionou. Então, você sempre esfuma. Sombra líquida, fixador em creme, fixador em bastão, você pode esfumar um pouquinho. Esse daqui eu não senti necessidade de esfumar porque ele é transparente. Então, por ele ter esse fundo transparente, você não precisa esfumar. Mas se ele tiver um fundo branco, ou um fundo preto também, você tem que esfumar ele. A quarta dica, gente, é corretivo. Então, para pigmentar uma sombra, utilize o seu corretivo que você costuma usar. Eu gosto mais de usar corretivo cremoso ou em bastão, tá? O líquido eu não gosto muito de usar. Essa é a dica que eu dou. Porque eu sinto que que a cor parece que fica sambando no olho, sabe? Que a sombra, ela pigmenta, mas parece que ela não seca completamente. E por eu ter a pele oleosa, parece que não funciona muito comigo. Mas eu gosto de usar um corretivo assim, em bastão, que eu acho bem melhor. É praticamente um fixador, né? Só que é um fixador com cor. No caso, esse aqui é o meu corretivo. Então, corretivo em bastão, uma base em bastão que você tiver também, gente. Eu vou passar ele aqui, ó, no final. Aqui. Então, eu recomendo vocês utilizarem o corretivo com sombra escura. Por quê? Porque dependendo do tom da cor que você vai colocar aqui, ele vai mudar a cor da sua sombra. Então, eu vou mostrar para vocês primeiro um tom escuro. Eu vou pegar aqui um azul bem escuro. E aí, você vai acrescentando cor, até fechar ela completamente. Essa é a quarta dica. E agora, se eu pegar a cor aqui, com o dedo, olha como fica. Ou com pincel, olha como que fica. Tá vendo? Agora, deixa eu mostrar pra vocês com outra cor. Vou pegar o corretivo, tá? Vou ficar com o braço todo pintado? Vou. Mas vai dar tudo certo? Vai. Passei aqui no finalzinho, ó.
Eu acho que por causa da luz não vai dar pra ver o laranja. Porque eu tô bem na frente de uma janela, então eu acho que não vai mostrar muito bem. Mas ele pigmentou. Ficou bonito. Olhando pessoalmente, ficou muito bonito. É, não vai mostrar. Mas o que eu tô querendo dizer pra vocês é que quando você usar o seu corretivo, um corretivo bege, dessa cor assim mais ou menos, uns 2, 3 tons abaixo, é melhor você usar com sombra mais escura, tá? Por quê? Para ele não manchar ou não alterar a cor da sua sombra. Ou seja, deixa eu mostrar aqui para vocês. Se eu usar um branco, por exemplo, ele vai manchar, ele vai pigmentar esse branco. Então, o branco não vai ficar branco. Ele vai ficar tipo um creme, tipo assim, ó. Aqui, ó. Essa cor aqui, ou essa cor aqui, tá? Então, quando for tom muito claro, que nem o branco, esse rosinha aqui bem clarinho, esse beijinho, esse amarelinho, todas essas cores aqui, ó, o azul, aqui é tudo mais clarinho, ó. Só que para vocês parece que é mais escuro, ó, um amarelo clarinho, um azul, outro azul. Então, todos esses tons mais claros, ó, um verde, é sempre melhor você usar ou lápis, que eu ensinei para vocês, ou lápis branco, ou uma sombra líquida branca ou bem clara, de preferência branco, tá? Ou um fixador sem cor, tá certo? Quando for para pigmentar sombras escuras, de médio a tom médio a tom escuro, você pode usar o fixador, porque ele é incolor. Você pode usar o corretivo, porque ele não vai mudar a cor da sua sombra. Ou você pode usar a outra opção, que é um lápis, que eu não vou colocar como dica, né? Porque entra na opção de lápis. Então, você pode usar um lápis preto. Ao invés de você usar um lápis branco, você usa um lápis preto, tá? Então, deixa eu ver. Aqui, ó. Então, o lápis eu acho que já é mais conhecido, né, gente? Você passa um lápis e aí você vem, de preferência o lápis preto, é sempre melhor a sombra preta. Mas eu vou fazer o teste aqui com vocês para ver como é que fica. Eu vou pegar uma sombra marrom bem escura. Vamos ver. Olha só, para mim aqui, pessoalmente, o que que ele fez? Ele deixou, ele deixou esse lápis com um fundo marrom. Então, para lápis preto, é melhor uma sombra preta, tá? Porque ele altera um pouco a cor. Então, aqui, ele não entregou a cor verdadeira da sombra. Essa sombra, ela não é tão escura assim. Deixa eu mostrar aqui para vocês com o fixador. Ó, eu vou passar o fixador aqui do lado. E é sempre com batidinhas, tá? Com batidinhas. Porque é como se você estivesse colando essa sombra. Olha só. Tá vendo como alterou? Por mais que essa sombra aqui ela é escura, mas altera. Então, para lápis preto, sombra preta, tá? E o fixador fica melhor. Fica bem melhor. Ou o corretivo. Ou o fixador ou o corretivo. Olha só. Então, a minha quinta e última dica é você borrifar água. Isso aqui é água dentro de um borrifador. Você vai borrifar água na sua paleta, na sombra que você quer. Vai pegar um pincelzinho e vai misturar, tá? Então, aqui eu tenho marrom, que eu escolhi para mostrar para vocês. Tô aqui já fazendo a laminha. E faço aqui a aplicação no meu braço. Olha só, aqui, ó. Olha como pigmenta. Deixa eu passar aqui do outro lado. Olha como entrega a cor. Você já vem com o pincel de esfumar e já vem esfumando a lateral dessa sombra, tá? Molhada. Olha só. Então, você tem que esfumar, se você for usar essa dica, você tem que esfumar a sombra na hora que ela tá molhada. Se você esfumar na hora quando ela tá seca, ela vai abrir inteira, tá? Ela vai fazer um buraco, ou então, se ela não fizer um buraco, ela vai perder toda a pigmentação dela, e aí você vai ter que passar de novo.
Aqui no caso, ó, eu passei, eu esfumei só essa daqui. Então, eu vim nas laterais esfumando com o pincel, na hora que tava molhada. Agora eu já tô sentindo que ela secou. E aí, se eu quiser, ó, eu já esfumei um pouco, né? Não esfumei muito. Mas aí, se você quiser dar mais uma pigmentada, aí você volta com ela. Dá umas batidinhas. Então, é um trabalho de construção que você vai fazer com a sombra molhada. 5 dicas que eu mais recomendo vocês a utilizar, a fazer, meninas, é com fixador, tá? Seja um fixador incolor ou um fixador branco. Eu acho que entrega mais a cor. Olha só. Aqui que a gente usou, né? Eu já meti o dedo aqui, já manchou. Mas aqui e aqui que a gente usou o fixador, e uma dessas daqui que eu já não lembro, acho que foi essa daqui que tava manchada. Utilizar o fixador, seja branco, seja incolor, ou uma sombra líquida, que nem eu mostrei pra vocês. Porque parece que a sombra em pó, ela adere melhor. E ela entrega a cor melhor, porque ela gruda mais. Ou corretivo, são técnicas diferentes, são dicas diferentes, né? E cada uma vai funcionar de acordo com aquilo que você for fazer no seu olho, tá certo? De acordo com aquilo que você for construir no seu olho, então você já tem que pensar como você vai construir a sua maquiagem para você conseguir utilizar essa paleta e fazer um degradê. Você tem que pensar no degradê, nas cores que você vai utilizar, como você vai utilizar, antes de usar uma dessas 5 dicas, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu vou fazer um olho todo marrom, eu quero fazer um olho de uma cor só, como eu fiz aqui, né? Então, aí você pode usar a sombra molhada, porque ela não vai interferir nas outras cores. A não ser que você utilize primeiramente as outras cores, é, você já faz o seu olho com as outras cores que você vai utilizar e, por último, que você vai usar a sombra molhada, tá certo? Porque aí você consegue esfumar, ela não vai sobrepor as outras cores, né? E você já deixa ali o seu olho da forma que depois, se você quiser colocar um glitter ou colocar uma outra sombra por cima dessa que tem um brilhinho, aí você pode pôr, tá certo? Então, essas foram as minhas dicas, né? Eu vou fazer uma maquiagem com vocês aqui agora, utilizando uma dessas técnicas para vocês verem como é que fica, tá certo? Então, meninas, eu escolhi usar o fixador, tá? De um lado eu vou usar o fixador e do outro eu vou usar a sombra molhada pra gente ver como é que fica. Então, nesse olho aqui, ó, lembrando, eu já tô com base, contorno, blush e lápis para os lábios, tá? Já arrumei a sobrancelha também, verdade, eu já passei o lápis de sobrancelha também. Então, eu vou pegar aqui com o dedo, vou passar em toda a pálpebra móvel, somente na pálpebra móvel, que é essa pálpebra que se mexe. Vou pegar aqui um pincel, ó, esse pincel ele tá manchado, mas ele tá limpo. E aí você vem com batidinhas, tá? Ó, peguei um outro pincel, peguei um marrom. Só pra gente utilizar aqui. Tô passando no côncavo, tá? E aí eu já venho esfumando no côncavo e aqui no cantinho, ó. Vou pegar um tonzinho bem clarinho. E eu vou deixar o olho assim, tá? Que a ideia é mostrar pra vocês que a cor, ela funciona assim, usando um fixador, tá? Agora eu vou utilizar a sombra molhada pra vocês verem como fica. Eu vou molhar a sombra, vou pegar o mesmo pincel, meu borrifador, vou borrifar na sombra. Vou fazer aquela laminha, vou passar nos olhos. Nos olhos não, no olho, né? Pincel menor de esfumar. E já venho esfumando aqui, ó, a borda dessa sombra. Antes que ela seque. E vou pegar aquele marrom.
aplico e já venho esfumando também. Trago para o côncavo, né? E já vou esfumando. E depois, se você quiser pigmentar mais um pouco o rosa, é só você vir pegando a sombra molhada e passa só aqui no meio, tá? Uma corzinha mais clara aqui no cantinho lagrimal, no cantinho interno. Deixa eu passar de novo aqui. Meninas, eu passei um lápis cor-de-rosa na linha d'água e abaixo por fora também. Vou usar essa máscara de cílios da Ruby Rose. Eu acho que é da linha Fios. Eu não lembro mais, gente, porque saiu o nome aqui. Mas é essa máscara de volume da Ruby Rose, tá? Gente, eu vou passar esse batom aqui, ó. Ele é um nude. É da Avon. Deixa eu ver se eu vejo aqui o nome dele. É... Nude, número 15. Eu acho que é isso. Nude Intenso. Acho que é esse o nome dele, tá? O lápis que eu usei é esse aqui. O lápis para os lábios, né? Ele é da Vult. Não tem um nome mais. Mas é um nudezinho. Deixa eu mostrar. Olha. É um tom de nude. Deixa eu mostrar aqui, que eu acho que fica mais fácil, né? Olha só. Tem muita iluminação aqui, porque eu tô gravando de noite. Mas eu acho que dá pra vocês terem uma noção. É um tom de nude. Um rosado, né? Um rosado nude. E o batom é da mesma cor. Pronto. Então é isso, meninas. As dicas de hoje, tá? Pra pigmentar a paletinha de sombra. Daquelas sombras baratinhas, né? Que muitas vezes a gente não consegue pigmentar essa paleta. Então, tem truques que a gente pode fazer, tem dicas que a gente pode fazer para que essa cor apareça, tá certo? Então, como eu disse para vocês, esse olho eu fiz com primer e este olho eu fiz com a sombra molhada. Não tem diferença nenhuma olhando de perto no espelho. Parece que eu usei a mesma técnica, a mesma dica nos dois olhos, então não tem diferença. A diferença mesmo vai ser a forma que você vai fazer. Então, se você utilizar o primer, que nem eu fiz nesse olho, você aplica o primer e aí depois você vem com batidinhas para essa cor grudar no primer. E aqui no caso, você vai molhar a sombra e vai passar, dando batidinhas e arrastando ao mesmo tempo no seu olho, na sua pálpebra. E depois que você vai esfumar, na hora quando ela estiver molhada que você esfuma, tá certo? Então, é a forma, na verdade, qualquer técnica que você usar, tem umas que são, qualquer dica, né, que você usar, uma vai ser melhor do que a outra, você vai perceber isso, e vai depender também da sombra que você tá usando, né? Então, essas foram as dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu fiz uma maquiagem bem basiquinha, só pra gente ver como é que fica, né? Só pra gente ver como é que funcionam essas técnicas, essas dicas. Então é isso, gente. Deixa seu like, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo. Um beijo.